Estava pensando num versículo em Miqueias, capítulo 5, versículo 2. E tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, os entregará até o tempo em que a que está de parto tiver dado à luz. Então o resto de seus irmãos voltará com os filhos de Israel. E ele permanecerá e apacentará o povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor seu Deus. E eles permanecerão, porque agora será ele engrandecido até os fins da terra. E este será a nossa paz. Eu estava pensando nesse versículo, principalmente porque isso aqui é citado no Evangelho de Mateus, e referindo-se ao Senhor Jesus, como aquele que é desde os dias da eternidade, desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. E aí, quando a gente vem nesse capítulo 61 de Isaías, quem está falando aqui? Alguém que, obviamente, já existia aqui, né? Que ele fala: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, e enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Quando a gente vai lá no Evangelho, nós vemos o Senhor também lendo essa passagem e falando: hoje se cumpriu. Na verdade, ele está aqui e ele está lá no Evangelho, ele está aqui em Isaías, e ele é o que é desde os dias da eternidade. Que maravilhoso pensar em alguém que sempre existiu. Às vezes a gente pensa em Deus, né? Obviamente, Deus é eterno, Deus. Mas quando nós pensamos que existe um homem hoje que sempre existiu, não como homem, mas ele sempre existiu. Então ele estava lá falando isso através do profeta Isaías. Aí ele estava lá na sinagoga em Jerusalém, lendo esta mesma passagem, omitindo o último trecho. Ele não fala lá no Evangelho esse finalzinho do versículo 2, e o dia de vingança do nosso Deus. Ele não fala lá, porque ainda não tinha chegado esse dia de vingança. Ele estava em graça, e é assim que ele se apresenta aqui. Aqui é o ministério de Cristo em graça, em misericórdia, em mansidão, e ele virá depois, sim, para anunciar, pregoar o dia de vingança do nosso Deus. Mas é bonito ver esse, que sempre foi, sempre é, sempre será, aquele que não tem começo, não tem fim, que é o Senhor Jesus Cristo. Podemos ler essa passagem em Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4, versículo 17. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam sobre ele, fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos.
E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: não é este o filho de José? É interessante essa parte de Isaías em que o Senhor abriu, né? Porque realmente estava se cumprindo diante dos olhos dele essa profecia de Isaías. Mas era apenas uma parte da profecia que estava se cumprindo naquele momento. E voltando a Isaías 61, 61, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor. Então, até aí era justamente o que estava acontecendo, né, naquele momento que o Senhor estava aqui na sua primeira vinda. Ele veio justamente para cumprir essas palavras, pregar as boas novas aos mansos, restaurar os contritos de coração. Havia entre os de Judá e também das tribos, né, de Israel, alguns que porventura estivessem ali, havia aqueles que formaram um remanescente e que seguiam o Senhor e que ouviam as suas palavras, e eles tiveram proveito disso. Mas a massa, né, dos judeus não aceitaram, rejeitaram. E ele veio para restaurar os contritos de coração. Então, muitos desses que estavam contritos de coração, eles tinham aceitado o batismo de João, que João veio preparando o caminho do Senhor, e formaram um remanescente à parte do povo, e com o coração contrito, dizendo realmente, né, com o batismo de João, que eles estavam arrependidos. Era um batismo de arrependimento, que eles estavam arrependidos de não terem andado em comunhão com o Senhor, de não terem cumprido a palavra do Senhor, enfim, por não terem cumprido a lei, e também estavam completamente praticando injustiças e tudo mais. Então nós vemos que eles realmente aceitaram esse batismo de João, eles se arrependeram e eles estavam contritos de coração aguardando. E alguns deles aproveitaram disso naquele tempo. E depois, certamente, né, foram crer em Cristo, não somente como Messias, mas como seu Salvador, e fizeram parte da igreja depois, que é um outro assunto. Mas aqui o Senhor está, quando ele estava na sinagoga, ele estava cumprindo essas palavras que estava falando a esses contritos de coração, e proclamar liberdade aos cativos. Realmente, se ele fosse aceito, se a massa dos judeus não o tivesse rejeitado, ele iria libertá-los, como ele o fará no futuro. Mas ali já estava aquele que tinha o poder, que estava mostrando os poderes do século vindouro, os poderes do mundo vindouro, por seus milagres. Ele estava mostrando que ele tinha o poder para fazer cumprir essas profecias que tinham falado sobre ele. Mas realmente, pela massa dos judeus, ele não foi crido, né? E a abertura de prisão aos presos também nos fala dessa escravidão que eles estavam sob o Império Romano, e que também, vou repetir, no futuro estarão também sob essa mesma prisão, e o Senhor estava ali para libertá-los. E apregoar o ano aceitável do Senhor, quer dizer, o reino seria estabelecido. O rei estava ali com o poder, né, suficiente para cumprir essas profecias, mas faltava esse novo nascimento da nação de Israel. Eles não conseguiam enxergar, negaram ao Senhor
e expulsaram-no. Eles não queriam que ele reinasse sobre eles. Então, nós vemos que, em seguida, né, ele não fala essa parte do versículo lá em Lucas 4, mas aqui na profecia estava: e pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Esse dia da vingança do nosso Deus não chegou ainda, porque o Senhor aceitou tudo o que fizeram com ele para ele cumprir, né, uma obra predeterminada já por Deus, que ele tinha que fazer essa obra para a salvação, tanto dos judeus como também dos gentios, e ainda muito mais que o que estava oculto aqui era a igreja. Não havia menção da igreja aqui, que era um chamado totalmente à parte, mas que dependeria também dessa obra de Cristo consumada na cruz. Então tudo isso estava acontecendo, e esse dia da vingança do nosso Deus ficou postergado. Ele passou para um outro tempo, que não chegou ainda. Então, um dia, o Senhor vai mostrar essa vingança aos inimigos de Israel, aqueles que o aprisionam. Até hoje eles sofrem toda essa perseguição, estão espalhados por o mundo todo quase. Só que um dia o Senhor irá reuni-los, então, e dar a retribuição aos inimigos de Israel. E daí, então, ele continua na parte C do versículo 2, né, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhe dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestido de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. E edificarão lugares antigamente, assim por diante. Então, isso sucederá após esse dia da vingança do nosso Deus. Porque o Senhor, então, pessoalmente vai destruir, né, o assírio, o segundo ataque do assírio, que principalmente vai sofrer diretamente esse juízo das mãos do Senhor. Os outros inimigos de Israel que os enganaram, que é o Império Romano revivido, esses poderes ocidentais, né, que chegam ao norte de Israel quando o rei do Egito está, o rei da Síria está no Egito, e ele ele destrói Israel, e aí vai até o Egito também, destrói o Egito e está subindo para ver os rumores que está havendo no norte, que é a vinda do Senhor para subjugar esse império ocidental, esse império romano revivido, né, que vem para Israel, porque tem como posse deles Israel pela aliança que eles fizeram com os judeus. Mas aí o Senhor enfrenta-os ali, e eles então são completamente subjugados. Nesse momento, inclusive, já é lançado no lago de fogo o anticristo e o falso profeta, a besta e o falso profeta. E depois ainda resta essas últimas batalhas, porque daí o rei do norte sobe do Egito, também o Senhor os enfrenta ali em Israel. E depois vem as hordas, né, da Rússia e todos os seus aliados árabes, e até a China entra em tudo isso, e desce então para guerrear contra Israel, para exterminar Israel, que daí as 10 tribos já estarão também na terra nesse momento. Aí o Senhor, depois que eles reconhecem seu pecado, depois que eles lamentam, né, aquele a quem eles traspassaram, e Israel, as 10 tribos, confessam o seu pecado de idolatria, de abandono ao Senhor. Os judeus confessam a culpa de sangue que eles têm por terem crucificado a Cristo. Aí então o Senhor diz para eles aquietarem, e ele então, o Senhor mesmo, enfrenta esses inimigos de Israel de uma vez por todas. E daí, em decorrência de todo esse julgamento,
dessa vingança contra os inimigos de Israel, então ele começa a trocar tudo aquilo que era horrível, né? Consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, no lugar da cinza vai dar ornamento para eles, óleo de gozo no lugar de tristeza, vestido de louvor no lugar do espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Então, todo esse conjunto de coisas, a maravilha é que uma parte disso já se deu. É tão maravilhoso ver que no Evangelho o Senhor estava vindo aqui com o seu ministério em graça para atrair a Israel e para livrar, para libertar Israel, salvar Israel. Sempre a salvação no Antigo Testamento ela está relacionada com a libertação de Israel. Não salvação da alma, como os cristãos conhecem, mas a libertação de Israel. Ele veio em graça para cumprir tudo isso, mas ele foi rejeitado, isso foi postergado, então. E no futuro nós veremos esse grande dia de vingança do nosso Deus, e também essa restauração, essa salvação, essa libertação de uma vez por todas de Israel. E o Senhor então estabelece o seu reino em paz, onde haverá justiça e paz. E nós vemos todos esses versículos aqui, das abundâncias que Israel terá, porque as nações levarão seus dons para Israel. Os seus reis darão suas dádivas a Israel. E eles então reinarão, né, serão como cabeça das nações. Serão abençoados também, mas por meio de Israel. Coisa que para nós hoje até é impossível de ver. Com os nossos olhos naturais não tem como nós vermos isso. Mas o Senhor vai fazer isso e Ele cumprirá cabalmente, assim como Ele cumpriu essa palavra, essa primeira parte aqui dos versículos que nós lemos. Ele cumpriu isso cabalmente. Ele esteve ali, Ele falou com eles aquela graça. Alguns receberam por fé, conseguiram captar isso. Até alguns gentios conseguiram tirar proveito do poder que estava ali em graça. E depois, logicamente, passaram a ser parte da igreja, que é um outro assunto, mas Israel ficou posto de lado, né, como a figueira, e secou-se até a raiz, né, para daí depois voltar a ser plantada novamente e dar frutos para proveito, né, do Senhor. Jesus mesmo na parábola do rico e do Lázaro, ele mesmo diz para o rico no inferno, ele diz: tendes Moisés e os profetas. São palavras do Senhor Jesus. Claro que é Abraão que dirige a palavra ao rico, né? Que estava em tormento. E ele diz assim: não, pai Abraão. Então, esse não é um não a Moisés e os profetas, que o Senhor Jesus estava querendo dizer. E o Senhor Jesus estava lendo aqui, não só fala também, aqui era o profeta, né, Isaías, mas eles tinham toda a escritura em suas mãos. Tinham Moisés, tinham os profetas, né, tinham os 5 livros de Moisés, mas eles não davam ouvidos. Eles não queriam saber da palavra de Deus, da verdade, né? Eles não queriam da verdade. Tanto que o rico diz: não, pai Abraão, Moisés não, manda um homem ir lá. Então os judeus, na verdade, eles tinham esse povo, honra-me com os seus lábios, louva-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Estavam muito longe. Apesar da misericórdia, da graça do Senhor, mostrando, abrindo para eles, né, as escrituras, mostrando o que ia acontecer, falando de cara a cara: olha, sou eu aqui, está vendo? Eu? Então eu vim para isso, eu que sou Messias. Mas mesmo assim eles procuravam matá-lo. Que incredulidade dos judeus.
Lá em Deuteronômio, o Batista citou o Pentateuco, lá em Deuteronômio capítulo 28, Deus dá as promessas de bênçãos se eles se sujeitassem a Deus, mas também os castigos ou maldições para a desobediência. Tudo estava previsto já lá em Deuteronômio capítulo 28. No versículo 1 fala: E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E aí ele vai discorrendo sobre diversas bênçãos que viriam sobre eles. Aí chega no versículo 13, ele fala uma coisa muito interessante: E o Senhor te porá por cabeça, e não por cauda, e só estarás em cima, e não debaixo, quando obedeceres ao mandamento do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e fazer. Porém, a gente sabe pela história que não foi assim. E Deus tinha previsto já o que ia acontecer com eles, caso eles se desviassem do Senhor. E aí vem, a partir do versículo 15, vem as maldições. E entre elas, no versículo 43, é interessante esta aqui: O estrangeiro que está no meio de ti se elevará muito sobre ti, e tu muito baixo descerás. Ele te emprestará a ti, porém tu não lhe emprestarás a ele. Ele será por cabeça, e tu serás por cauda. E todas essas maldições virão sobre ti, e te perseguirão e te alcançarão, até que sejas destruído, porque não haverás dado ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para guardar seus mandamentos e os seus estatutos que te tem ordenado. Agora, isso aqui é um conforto tremendo para nós, né? Alguém pode falar assim, mas como que é uma maldição dessa é um conforto, né? Realmente, à primeira vista é terrível isso. Mas só da gente pensar no Deus que nós temos, aquele que prometeu bênção para eles se eles guardassem os mandamentos, se eles obedecessem à voz do Senhor, e prometeu maldições se eles não obedecessem. E o que nós estamos vendo agora no capítulo 61 de Isaías são bênçãos. São bênçãos de restauração. E é isso que nos traz consolo. Que esse é um Deus restaurador. Esse é um Deus que tira o pecador do mais profundo abismo e o restaura, o resgata. Esse é um Deus que recebe de braços abertos o filho pródigo que cai em si e volta arrependido. Hoje postaram um vídeo no Facebook, eu achei muito engraçado, não sei se mais alguém aqui viu, que estava escrito, acho que em inglês, esse é o pastor que nós temos, ou alguma coisa assim. Aí aparece um agricultor, alguém fez com o celular o vídeo, ele está num capim, num campo de capim assim, e ele está mexendo no capim, no chão, e não dá para entender o que ele está mexendo no chão, no capim. Aí ele puxa uma perna, daí ele puxa mais uma perna e começa a puxar. Tinha um buraco e tinha uma ovelha enfiada de cabeça. Ela caiu de cabeça num buraco, tipo buraco de morão de cerca, e ela afundou lá dentro, estava escondida no meio do capim. E o pastor, então, o dono da chácara lá, tirando, arrastando para fora aquela ovelha que não dava nem para ver que ela estava ali. E eu achei bonita a figura, porque esse é o nosso pastor. Ele vai buscar a gente lá naquele buraco que já não dava nem para ver mais que a gente estava lá. Israel, os judeus, até pouco tempo, né, algumas décadas, alguém podia falar assim, acabou, não tem mais, perderam qualquer chance de restauração, de bênção, mas estão aí eles. E Deus vai restaurar. Não é ainda a restauração de Deus, mas Deus vai restaurá-los a uma glória que não foi aquelas que eles conquistaram por seus próprios esforços de obediência. Vai ser uma glória muito superior, porque foi a glória que eles vão receber por graça. E aí, comparando lá
aquele povo que Deus prometeu que eles originalmente seriam por cabeça e não por cauda, que estariam em cima e não debaixo, porém acabariam tendo os estrangeiros no meio de ti, se elevará muito sobre ti, tu muito baixo descerás, ele será por cabeça e tu serás por cauda. E agora a gente cai aqui no capítulo 61 de Isaías, e o que nós vemos aqui? No versículo 5. E haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão vossos lavradores e os vossos vinheiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis a abundância das nações, e na sua glória vos gloriareis. Lá não fala nada deles serem chamados sacerdotes. Lá no Antigo Testamento não tinha isso, não tinha essa cláusula, né, vamos chamar assim. Eu não sei se tem no texto lá, mas não me parece que tenha. Eles vão ser colocados, por graça, numa posição superior àquela que Deus tinha intentado originalmente para eles. E esse é o nosso Deus. Isso nós conhecemos hoje, né, como parte da igreja agora, e sabemos que ele vai apresentar a sua igreja como noiva, sem manchas, sem nenhum defeito, como uma virgem pura a esse noivo que é Cristo. Deus vai fazer isso. Mas que maravilha, que bênção pensar nesse Deus. E um outro detalhe apenas aqui, só para terminar. No versículo 10, me parece que há uma mudança de pessoa. Porque aqui vem o Senhor falando, até o versículo 9, e aí a impressão que dá é que agora quem fala é ou o profeta ou o próprio remanescente. Eu não sei se é correto interpretar assim. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestidos de salvação, me cobriu com o manto de justiça, como um noivo que se adorna com atavios e como noiva que se enfeita com as suas joias, porque como a terra produz seus renovos, etc. A impressão que dá é que agora ou é o profeta ou é o povo judeu, mas na sua identificação agora com o Senhor, porque ele de tal maneira vai se identificar com o seu povo que em alguns momentos se mistura a fala. Tem um salmo bonito que tem as três pessoas da Trindade, não me lembro agora, as três pessoas da Trindade falam no salmo. É muito interessante ver isso. E uma vez eu li alguma coisa, e aí eu passei até a gostar de música clássica, que esse artigo dizia que para você apreciar música clássica, tem que escutar como se fosse uma conversa entre os instrumentos. Um instrumento fala, outro responde, outro comenta, o outro retruca. E aí quando você começa a enxergar assim, faz todo sentido a música clássica. E aqui nas profecias também. Uma hora é o Senhor Jesus falando, uma hora é o Espírito Santo falando, uma hora é Deus, no sentido amplo da divindade, falando, outra hora é o salmista ou o profeta falando.